Começou? Sim. Bom dia a todos. É um prazer abrir essa sessão DSM Aqua Webinar com todos. Espero que todos estejam bem, as famílias bem, de acordo com todo esse problema sanitário que a gente vem vivendo. Espero que tenham tido uma ótima quaresma, né? A gente sabe que a quaresma é um período super bom aí para a gente da aquacultura, né? Antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Eduardo Yamashita, sou gerente de serviços técnicos da DSM. Antes de eu passar a palavra para o Adolfo, eu queria primeiro introduzir qual o nosso objetivo com esse webinar, né? Então, acho que é importante a gente passar um pouco dessa informação para vocês. A DSM é muito presente, né, junto aos produtores, junto aos nossos clientes, junto aos eventos, né? E com esse problema que a gente está tendo dessa pandemia, a gente praticamente não conseguiu estar muito mais próximo dos nossos clientes. Então, a forma que a gente encontrou de estar próximo aos clientes, levando informação, é realizando esse webinar, né? Possivelmente, após esse problema que a gente está vivendo, a gente vai estar muito mais próximo de vocês pessoalmente, né? E o segundo objetivo é a gente levar informação relevante para a cadeia, né? Então, a gente pensou muito, né, o que seria de relevante que impactaria essa cadeia de aquacultura, e a gente acredita que a commodity, né, o impacto das commodities frente a qualquer produção animal, ela é muito grande. Então, desde a gente, né, que está na DSM, que está no começo dessa cadeia de valor, produzindo vitamina, vendendo aditivos, produzindo enzima, para as fábricas de ração produzirem o alimento, as rações, e essas rações chegarem até o produtor, e o produtor transformar a ração, né, o alimento, em carne, para chegar até a ponta final da cadeia, né, o supermercado ou os restaurantes. A gente pensou em um fato que seria relevante, né, para toda essa cadeia, que era esse impacto das commodities e das carnes frente a essa cadeia da aquacultura, né? Então, só antes de eu passar a apresentar o nosso palestrante, só 2 recados, né? Então, o primeiro: qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, tem uma caixa, um box aí embaixo, então vocês podem fazer as perguntas aí de acordo com o tempo. As perguntas vão ser escritas, né? Então, a gente vai tentar responder todas as perguntas que vocês fizerem. As que a gente não conseguir responder, a gente pretende respondê-las por e-mail. No final, a gente vai apresentar eu queria que vocês respondessem um questionário, se for possível, é super rápido, né? Um questionário, principalmente para a gente definir os próximos webinars. Então, para onde a gente vai seguir, qual direção a gente vai seguir com relação a esse webinar, porque a nossa ideia realmente é levar fatos relevantes e importantes para a cadeia de aquacultura. E agora eu vou apresentar o nosso palestrante, que é o Adolfo Fontes. Ele é o nosso gerente global de inteligência de negócio da DSM, e com muita experiência na parte de mercado, e ele vai apresentar um material que ele preparou sobre o segmento de aquacultura. Adolfo, é contigo. Bom dia a todos, obrigado, Eduardo. É um prazer participar aqui do primeiro webinar focado aqui em Aqua da DSM. A ideia hoje aqui é compartilhar com vocês algumas informações. Eu acho que antes de começar também é importante destacar aqui as informações que a gente está utilizando para essa apresentação, né, nesse novo formato online. São todas informações públicas, então são informações que a gente acessou aí dos principais relatórios de mercado, sejam relatórios de bancos ou de instituições aí focadas em commodities, também preços de bolsas de valores, não só de Brasil, mas também acessando aí as principais bolsas aí do mercado internacional, como Chicago, como Rosário. E a ideia é simplesmente a gente trazer esse compilado de informações públicas, né? E aí com uma visão já bastante analítica para compartilhar com vocês as principais tendências. É claro que num momento de tanta incerteza é muito difícil a gente trazer aí respostas, né? São mais cenários, ideias, tendências, e eu acho que sempre adiciona aí mais um tempero, aí, mais um ingrediente na tomada de decisão aí do setor, né? Então, eu gostaria de começar destacando aqui, deixa eu ver se eu consegui mudar de slide aqui, que eu estou aprendendo aqui a mexer. Agora mudou, né? A gente aqui tem, então, no caso, é importante destacar, né, como eu estava comentando,
que nós estamos aí vivendo um momento de grandes mudanças, né, no mercado de proteína animal. Eu acho que outros mercados também estão vivenciando aí bastante volatilidade, mas o legal é comentar o seguinte, que a gente vai passar por momentos de mudanças aí, não só no curto prazo, mas também a gente tem algumas variáveis que estão influenciando bastante a gente no médio prazo e a gente também no longo prazo. Então, quando a gente fala do setor como um todo, a gente não pode só mirar, claro, nessa crise que a gente está vivendo aí em decorrência dos impactos do coronavírus, que são impactos aí que a gente entende de curto prazo, mas também imaginar um pouco mais aí à frente, como de médio prazo a gente tem a peste suína africana acontecendo na China, longo prazo a gente tem as proteínas alternativas entrando aí, competindo com as proteínas tradicionais, né? Então, como que tudo isso influencia aí o nosso setor, né? Então, dito isso, eu acho que a gente pode começar tratando um pouquinho aí da questão macroeconômica, né? Eu acho que é importante a gente destacar algumas mudanças que a gente tem visto já desde o começo dessa crise até agora, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui são as publicações aqui do Banco Itaú, tá, gente? Eu vou até mencionar algumas fontes, mas outras vocês podem achar aí no canto de baixo do slide. Então, aqui no Banco Itaú, por exemplo, no mês passado, quando a gente falava de Brasil, a gente estava falando numa queda de PIB de 0,7%. Está muito em linha com o que o mercado está falando de uma maneira geral. Mas quando a gente olha aqui a atualização que eles fizeram já no mês de abril, eles estão falando já numa queda de 2,5% no PIB. Então é algo bastante diferente já do que tinha de cenário no ano passado, no mês passado. Mas se a gente voltar mais um pouco, né, o que a gente esperava para 2020, alguns meses atrás, era um crescimento de 2%. Então, sem dúvida nenhuma, isso traz um impacto geral aí de consumo. É claro que algumas categorias sofrem mais do que as outras, a gente vai tratar disso ao longo da apresentação, mas é importante a gente saber que sim, a gente tem algum impacto, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que o mundo deve desacelerar esse ano, né, é algo em torno de 1%. Quando a gente olha a América Latina como um todo, aqui no canto direito do slide, a gente está falando de uma retração aí de 3,5% esse ano, mas uma recuperação de quase 4% o ano que vem. E quando a gente fala em Brasil, voltando aqui um pouquinho para o lado esquerdo superior do slide, a gente está estimando aí, né, quando eu falo a gente, são as instituições aí, um crescimento aí de quase 5% de PIB para 2021. Ou seja, é algo de curto prazo. A gente já no segundo semestre já deve experimentar uma aceleração que compensa grande parte da queda que a gente vai ver no primeiro semestre desse ano, que deve ser muito acima de 2,5%. A gente vai depois mostrar alguns números, mas aí mais adiante a gente tem aí uma recuperação a partir do segundo semestre que compensa parte da perda do primeiro semestre, mas um segundo período aí que é 2021 muito forte. Então, dito isso, a gente entra já no cenário de curto prazo de alguns países, né? Como é que os países que já passaram pelo primeiro choque aí desse impacto do coronavírus, como é que eles reagiram aí em termos de setores e como é que a gente pode aprender com eles para o que pode vir a acontecer para o Brasil nos próximos meses, né? Quando a gente olha aqui as análises, por exemplo, do Rabobank para a China, a gente tem algumas informações bem interessantes, né? O impacto lá começou na economia, de uma maneira geral, mais na metade do mês de janeiro, né? Então, eles adiantaram aí, estão na nossa frente aí cerca de um mês e meio. Então, se a gente for analisar o setor de proteína animal, por exemplo, a expectativa é que o impacto dure aí cerca de 2 meses e meio na cadeia de proteína animal. Porém, tem outras cadeias aqui que sofrem por mais tempo, né? Por exemplo, a cadeia de restaurantes, né, que está aqui como food service, que tem um impacto que se inicia aí na metade do mês de fevereiro e dura aí até o final do mês de maio. Então, o setor de restaurantes é um setor aí que na China, depois a gente vai também falar um pouquinho Desculpa, não sei se vocês estão aqui no slide, né? Estamos aqui no slide de China. A gente vai ver provavelmente que algumas espécies vão sofrer um pouco mais no setor aí de aqua, porque algumas dessas espécies elas sofrem porque elas são mais consumidas dentro do restaurante. E aí eu falo não só de China, mas também de Europa, Estados Unidos e aqui na América Latina como um todo a gente também tem isso, né? Algumas características particulares para algumas espécies de aqua que sofrem mais porque estão aí com um pouco mais de dificuldade de transportar o consumo de
me ajudar se a gente está aqui no slide agora da Europa, certo? Tinha dado uma travada. Desculpem aí, a gente está aprendendo aqui a nova tecnologia. Voltou, Adolfo. Voltou sim. Estamos te escutando. Voltou. Pode seguir. Está no slide da Europa, né? Vamos lá, gente. Desculpa aí mais uma vez. A gente está aqui se adaptando às novas tecnologias aí para conseguir montar as apresentações, né? Vamos lá. Então, é isso, a gente falou de China, né? Destacando aí a questão dos restaurantes. Mas agora vamos falar um pouquinho de Europa. E aqui a gente tem um dado que é bastante interessante aqui do lado direito do slide, que mostra a queda nos restaurantes, né, não só na Europa, mas também falando um pouquinho dos Estados Unidos e mundo aqui na comparação, a queda que a gente viu aí na metade do mês de março, em termos das receitas, né, vindas de restaurantes nessas regiões. E a gente percebe que muitas vezes ela caiu 80%, né? Tem alguns países que a queda é um pouco menor, mas em outros países aí você tem uma queda na venda de restaurantes bastante acentuada. E quando a gente analisa de uma maneira geral, é claro que ainda sem dar o zoom nas espécies que a gente vai fazer no próximo slide, mas isso afeta principalmente quais setores, né? O setor de pescados como um todo, ele tem um consumo muito forte aí dentro de restaurantes, né? Algumas categorias especificamente, e também o setor de carne bovina, né? A carne bovina, principalmente os cortes de maior valor agregado, que são consumidos em churrascarias ou em restaurantes aí especializados em carne, sofrem bastante nesse momento de queda do consumo em restaurante. Por outro lado, quando a gente olha aqui em Brasil, por exemplo, e também na Europa e outras regiões, você tem o setor de aves menos afetado, porque é um setor aí que consegue adaptar melhor o consumo para o consumo dentro do lar. E aí você também tem aí um aumento bastante expressivo do consumo de ovos. Então, aí tem algumas características bastante interessantes. Depois a gente pode falar um pouquinho de cenários. Então, quando a gente dá um zoom aqui na parte de espécies, né, eu acho que é importante destacar que na Europa mesmo como um todo, quando a gente olha de maneira geral a Europa geograficamente, né, a União Europeia, o consumo de pescados ele é mais realizado dentro do lar, ou seja, mesmo com um consumo bastante expressivo dentro do restaurante, se for considerar comparativamente maior do que os outros setores, ainda assim, a maior parte do consumo de pescados é dentro do lar. Claro que se a gente for dividir a Europa em dois, por exemplo, pegar a Europa mais na parte do norte, a parte da Inglaterra, por exemplo, aí você tem uma quantidade bastante importante de consumo no restaurante, como, por exemplo, 50% do consumo é em restaurante. Mas quando a gente vai para a área mais mediterrânea ali da Europa, aí você tem um consumo mais predominante dentro do varejo, né, e do mercado ali de animais vivos, né, inteiros, que você compra e leva para casa para fazer o preparo. Então, nessa dinâmica, você tem aí um impacto um pouco neutro em algumas categorias como salmão, atum, camarão, por exemplo, a parte de merluza e também e outras aqui, o cod, que é do bacalhau, né? Agora que eu me lembrei aqui da tradução. O bacalhau, que é um impacto um pouco neutro, mas, por outro lado, você tem um impacto muito negativo em alguns produtos, como, por exemplo, as ostras, polvos e outras categorias aqui, lagostas, que sofrem bastante porque você não prepara esse tipo de produto dentro do lar. Então, é claro, quando a gente olha a cadeia como um todo, a gente sabe que tem nichos que vão sofrer mais, impacto um pouco mais neutro para categorias que têm aí uma capacidade de mudar aí o consumo do restaurante para o lar, mas de uma maneira geral, os mais beneficiados como um todo são a cadeia aí de congelados e de enlatados, e a gente deve sim experimentar, apesar de não ter aí um impacto tão forte em volume, em algumas categorias você tem, sem dúvida nenhuma, em relação a preços, né? Então, é algo que a gente deve esperar algum impacto em relação a preços. Quando a gente olha nos Estados Unidos, também você tem uma forte tendência aí de consumo de pescados dentro de casa, né? Então, por exemplo, em 2017, segundo aqui dados também de instituições aí especializadas no setor, você tem um consumo total aí de 100 bilhões de dólares no setor de pescados nos Estados Unidos, e desse gasto total de 100 bilhões nos Estados Unidos, 70% foi feito dentro de restaurantes em 2017. Ou seja, é um dado aí que quando a gente sai da Europa e vem para os Estados Unidos, a gente percebe que a maioria, aqui no caso dos Estados Unidos, do consumo é feito, no caso, em restaurantes. E quando a gente olha por categoria,
a gente percebe que, é claro, você tem aí uma redução em restaurantes, e quando a gente vai para a parte de retail, né, de varejo, você vê quais são as categorias que mais estão tendo incremento se a gente comparar com períodos antes da crise, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, em azul escuro, janeiro, em laranja, perdão, aqui fevereiro, em azul um pouco mais claro, já a semana de 22 de março, em que você tem um incremento muito forte de consumo aí, por exemplo, de massas e de congelados, né? Então, como também reforçando aí a questão de congelados. Refrigerados, a gente vê que tem crescimento, né, naquela semana em que a população sai para estoque, mas ela tem um efeito menor dentro do varejo do que os congelados. Bom, a boa notícia é que quando a gente olha, por exemplo, a China, a gente percebe que a gente tem uma lição aí para aprender e provavelmente vai se repetir em Estados Unidos e Brasil. Por exemplo, na China, quando a gente olha esse slide aqui, a gente percebe que no azul a gente tem as atividades econômicas, tá? De uma maneira bastante simples. A gente olha aqui esse eixo esquerdo do slide do gráfico aqui da China, a gente percebe que a atividade econômica estava em 100% aí, basicamente ali no meio de janeiro. Já no final de janeiro, com o número de casos, que é a barrinha laranja, né? Então o número de casos diários, que é o eixo da direita, bastante acentuado. Conforme o número de casos se acentua, o número da atividade econômica cai junto. Então, quando a gente chegou no pico lá na China de casos, que foi no meio de fevereiro, a atividade econômica caiu aí para cerca de 30%, mas é boa notícia que a recuperação foi muito rápida, né? Nos próximos 45 dias, em que você tem uma recuperação em número de casos, você tem a atividade econômica voltando para 80% do seu total aí já em 45 dias. Então, quando a gente olha Estados Unidos, por exemplo, e a gente traz isso para o Brasil também, a gente vê que o número de casos ainda não chegou no pico. Os Estados Unidos provavelmente chegou no pico agora na metade de abril, mas esse gráfico aqui vai até o final de março. Você vê que a atividade econômica estava em torno de 20%. Então você tem aí uma expectativa que também nos Estados Unidos, na Europa e nas outras regiões passe o mesmo que passou na China, que é uma recuperação muito rápida à medida que os casos vão diminuindo, o que ainda a gente não está vivenciando aqui na região. Então, quando a gente olha em Brasil, tá? Esse também é um estudo muito interessante aqui também, publicado pelo Banco Itaú, mas que compõe bastante aqui esse cenário que a gente está desenhando, né? Quando a gente olha o gráfico aqui, muito parecido, esse laranja, a linha laranja, é a atividade econômica, tá? Mensal, aqui, se não me engano, está em bilhões de dólares. A gente olha a projeção de crescimento forte aí para 2020 e 2021, né? O gráfico laranja, que é o antes dos episódios com o Covid. Então, a gente teve aqui uma recessão, dá para perceber aqui, né, em 15 e 16. A gente lembra bem aí a queda do PIB de 3,5% nos 2 anos, uma recuperação a partir de 17 e 18, com uma aceleração aí prevista para 19, como a gente comentou no começo, a partir aí era de 2%. Mas a gente teve aí, no meio do caminho, essa linha azul, que é a nova realidade, essa queda aqui até já no mês de abril, né, a atividade caiu bastante, e essa volta, e infelizmente ela não volta na mesma velocidade em que ela estava previsto antes do Covid nesse cenário que foi montado aqui. Como eu falei, muita incerteza, e eu acho que essa incerteza está bem desenhada aqui nessa parte direita do slide, né? Essa parte direita do slide é um exercício estatístico que mostra o quê? É um cenário que esse azul claro aqui na parte esquerda do slide, desse gráfico aqui, dessa tabela da direita, mostra quando terminaria o isolamento, né? Então é um exercício que mostra que abril até o final de abril ou até o final da última semana de maio. E aqui a queda que isso traz para o PIB, tá, gente? Aqui é claro um exercício, mas mostra, por exemplo, que até o dia 29 de abril o PIB cairia aí cerca de 10%. Indo nessa parte aqui branca, né, que tem essa parte azul escura em cima, ele mostra a recuperação, cenários de recuperação no terceiro trimestre. Então vamos fazer um exercício aqui. Se a gente terminar o lockdown aqui, né, o isolamento, não é lockdown, mas o isolamento no final de abril, e tiver uma recuperação da atividade econômica em 75% no terceiro trimestre, a gente tem aí então um PIB de menos 2,4%. Me parece que esse é o cenário mais provável para o ano de 2020, né? Aí uma recuperação
a partir do próximo ano mais forte. Mas é bom lembrar que a gente ainda está com cenários muito incertos. A gente pode ter uma recuperação mais forte, que traz a gente para essa coluna, para essa última coluna aqui de 100% de recuperação já no terceiro trimestre, a atividade voltando ao normal, mas como a gente viu em China, é mais provável que a gente tenha uma recuperação mais em torno de 80%, né, após a crise, então que a gente fique intermediário entre 75% e 100%, e aí, sim, dependendo de quanto tempo demora o isolamento, e isso, claro, sem entrar em questões técnicas, só para montar os cenários aí. E aí, claro, o principal efeito aí entrando já no nosso setor, para a gente já entrar aqui mais para aqua, menos macroeconomia, a gente entra aqui na parte de desvalorização da moeda. Eu acho que isso, para nós aqui na América Latina, é o impacto talvez mais forte que a gente tem no setor, né? Porque a gente tem um efeito muito forte na moeda. A gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, que esse primeiro gráfico aqui, BRL e USD, né, que é o real, o Brazilian Real, né, versus o dólar, ele estava em R$4 lá no começo de janeiro, e a gente percebe aí que ele já está aí, dependendo da semana, aí acima de 5,20, aí cai para 5, volta para 5,20, e aí a gente tem aí um impacto muito forte no que é commodity, que é aquela fala que o Eduardo colocou no começo, super importante, que é o seguinte, né? Uma grande parte das commodities tem um efeito forte e correlato ao dólar, né? Porque a gente tem uma cotação lá em Chicago, e a cotação em Chicago ela é em dólar. Então, a partir do momento que você tem uma cotação em dólar em Chicago, que é o mercado internacional de commodities, vamos dizer assim, claro, a gente tem um efeito a partir do momento que a nossa moeda desvaloriza, e isso tem um efeito nos nossos custos, aí principalmente em soja, mas também em milho, também a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. E aí a gente vê que não é só o Brasil que sofreu não, viu, gente? Também a gente olha México, Colômbia, Chile, Argentina, todos tiveram aí uma desvalorização forte aí a partir do começo dessa crise. Aqui é só para mostrar, é um slide um pouco complexo, mas eu vou resumir ele em duas linhas aqui, certo? Quando a gente olha aqui a parte de Brasil, a gente vê duas linhas, tá? Na parte do Brazilian Real aqui. A gente olha a linha de forecast e a linha de forward. A linha de forecast é o que o mercado como um todo está esperando, tá? Então, quando a gente vê o mercado, na verdade, quais são as análises dos principais institutos, os bancos, os economistas, o que eles estão esperando. Então, eles estão esperando aí para o final de 2020, por exemplo, um dólar mais próximo de 4,65. É claro que cada fotografia que a gente tira aqui dessa página, tá? É uma plataforma que junta várias informações, que é a Bloomberg, a gente tem uma diferença, tá, gente? Então, está muito volátil ainda esses cenários. Mas ele não é a linha de baixo. A linha de baixo seria o mercado futuro do dólar, a gente pode traduzir dessa forma. Então, o dólar spot, quando eu tirei essa fotografia ontem, estava 5,19, e quando a gente olhava o final do ano, estava 5,24. Então, o que o mercado espera, tecnicamente, é diferente daquilo que o mercado futuro está mostrando para a gente hoje. Então, o que se espera? Que a partir do momento que você tem uma recuperação desse número de casos e a atividade econômica volta, o risco ele se dilui a partir aí do segundo semestre, a gente tem uma volta da moeda, claro, ele não volta aos R$4, de acordo com essas análises aqui já em 2020, mas ele já volta aí para um patamar aí mais próximo de 4,65, que está muito próximo, tá, gente? Aqui é um conjunto de análises, tá, de várias instituições, que tem aqui, inclusive, Itaú, Rabobank, JP Morgan e outras instituições também internacionais. Mas ele está muito próximo ao que está no Banco Central do relatório Focus e muito próximo daquele que a gente usou no começo da nossa apresentação, que, por coincidência, era do Banco Itaú. Bom, aqui agora a gente entra mais em seafood, agora é mais a zona de conforto aí da nossa audiência, a gente pode passar um pouco mais rápido, mas é trazer aqui uma informação otimista, né, quando a gente olha no longo prazo, e aí também pedir um pouco dos comentários do Eduardo para ajudar aqui nessa análise, eu acho, para fazer um pouco mais interativo, para vocês não enjoarem aqui da minha voz. A gente tem aqui, por exemplo, na linha do verde claro, tá, gente, desse gráfico que vai até 2028, uma projeção de longo prazo da FAO. A gente olha aqui de 2018 a 2028, o setor que mais cresce em proteína animal, e isso é unânime, tá? Quando a gente conversa com qualquer analista, em qualquer instituição, é a aquacultura. A gente tem aí um crescimento de 2,1% média anual entre 18 e 28, e a gente não vê esse crescimento em nenhuma outra proteína. Quando a gente olha, por exemplo, o azul claro aqui mais para a base do slide,
que é a parte de aves, né, de frango, a gente olha 1,4, que é muito parecido com os ovos, que é o roxo lá em cima. É claro que a gente também tem o efeito aqui do peixe de pesca, né, que é o verde escuro. A gente vai mostrar depois alguns slides um pouco mais para frente, mas é um segmento de pescados que está encontrando o seu platô já há muitos anos, ou seja, não está crescendo, mas em compensação a aquacultura tem um crescimento muito forte. Acho que o Eduardo pode complementar um pouco aí também com algum comentário. Acho que um comentário importante, Adolfo, desse slide é exatamente o que você vem falando, né? A aquacultura vem crescendo fortemente nos últimos anos, a pesca, próximo slide você vai mostrar já a pesca bem estabilizada. Vários pontos são favoráveis, né, para o crescimento da aquacultura e tem muito ponto benéfico, né, em tudo isso, né? Eu estava olhando o último relatório da MOE, né, mostrando o lado sustentável, né, da aquacultura. Primeiro, é uma atividade extremamente rentável, que se você produz muito animal por metro quadrado comparado com outra espécie, você tem um lado social também, né, do tripé da sustentabilidade. A parte social, você emprega muita gente, é um setor que emprega e movimenta um negócio bilionário, né, no Brasil. E também tem o lado ambiental, né? Então, para você produzir 1 quilo de carne, nesse relatório da MOE, fala que para produzir 1 quilo de filé de salmão, no caso, você tem uma emissão de 2,9 quilos de CO2, um frango 2,7, um suíno 5,9 e um ruminante 30 quilos, né, de CO2. E com relação ao consumo de água, né, para produzir 1 quilo de salmão, você gasta 2 litros de água, 1 quilo de frango 4,3, de suíno 6 litros e de ruminante 15,4. E por último, o fator de conversão alimentar, né? Então, se tem um animal que consegue converter bem, né, a ração em carne, é um animal provindo de aquacultura, né? Com uma conversão de 1,2 até 1,5, geralmente, né, sem algum problema sanitário, enquanto um frango converte 1,9, um suíno 3 e um ruminante acima de 5, né? E além de todos esses pontos, tem o lado da carne, né? Ser uma carne saudável é o que as pessoas vêm procurando, né? Então, longevidade, né? Então, você procurar uma carne saudável, eu acho que esses são os principais apelos que a gente vê. E se tem uma atividade que pode realmente alimentar a humanidade, é a aquacultura, né? Então, a gente vê, e por isso vem crescendo. A pesca já estabilizada e aí um potencial enorme para a aquacultura crescer aí nos próximos anos, né? E é sempre importante a gente voltar aqui, eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração, até para aproveitar um pouco da sua fala, Eduardo, o que está acontecendo no curto prazo, o que está acontecendo no médio prazo e no longo prazo, né? Dividir muito bem as nossas tomadas de decisões, as nossas ações nesses três períodos de tempo, né? É sempre importante a gente colocar aqui no longo prazo, sem dúvida nenhuma, a aquacultura aí tem um cenário bastante positivo, né? Eu acho que não é uma questão de ser muito otimista, né? Eu faço análise aí de todos os setores relacionados à proteína animal e realmente eu sempre destaco isso, né? Que a aquacultura tem essa característica aí de liderar esse crescimento aí na produção. Bom, gente, para a gente não ficar muito atrás do tempo, né? A gente já atrasou um pouquinho, o assunto é bastante complexo, né? Tem muita coisa acontecendo, mas só para ilustrar um pouco o slide anterior, um pouco dividido, né? Aqui a parte da esquerda é o que está em laranja, na linha do tempo desde os anos 90, a produção de pescados aí, de captura, né? Como a gente chama, de pesca, e aqui o que está em vermelho, o que está em azul, é a aquacultura, com crescimento aí médio desde 1990 de mais de 2% e com crescimento aí bastante consistente quando a gente olha até 2022, já com alguma projeção. Quando a gente olha aqui na direita, né, as espécies que se destacam, é claro, a gente tem a carpa, né, aqui em laranja, muito forte, que é o consumo aí chinês, né, mas também tem a tilápia, que eu acho que vale a pena destacar, que está em que ela era talvez menor ali em 2000, 2010, mas agora se tornou mais evidente aqui nas nossas cores a partir aí dos anos 2010. E aí também tem a parte de camarões no azul claro, que se destaca bastante aqui um pouquinho mais para baixo, mais para o meio do slide, que também tem uma característica parecida com essa da tilápia, tá? Então acho que é bom a gente destacar isso. Quando a gente entra aqui um pouquinho mais de detalhe, daí aqui eu estou entrando um pouquinho na parte de salmão, e eu acho que a gente tem que aproveitar o nosso tempo aqui, então não vou gastar muito tempo aqui para repetir a análise, né? Mas ele mostra aqueles dados, né, que são as espécies que a gente destacou, mas aqui com uma informação complementar na parte esquerda, que é
o quanto dessas espécies são produzidas hoje em cultivo e quantas que são aí ainda pescadas, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui a parte de salmão, que ela está forte aqui é o segundo da esquerda para a direita, tá, gente? Tá, grande parte dela aqui já é cultivado, mas ainda tem uma parte aqui que está ainda selvagem, né? É a mesma coisa para crustáceos, né? Que é o terceiro da esquerda para a direita, que também tem uma característica aí de ter bastante cultivo, mas ainda tem bastante consumo e produção, né? Portanto, que é ainda selvagem, né? Então isso traz alguns insights para a gente. Algumas dessas espécies que estão ainda aqui mais no meio, elas provavelmente não vão ser espécies de cultivo, mas eu acho que o que destaca aqui é que a gente tem aí uma tendência de peixes de pesca, né, de espécies de pesca, a gente encontrando um platô até uma queda quando a gente olha na linha do tempo daqui para frente, e a aquacultura, então, substituindo também essas espécies, né? Então chega algum momento em que o crescimento da aquacultura, além de conseguir também suprir a produção que antes era de pesca e passa aí a ter um desafio de crescimento e passa até a cair, a gente também começa a substituir outras proteínas. E aí um exemplo aqui da direita, que é o crescimento do salmão, que apesar de estar com um crescimento abaixo, quando a gente projeta até 2022, do que foi visto daqui para trás, né, nos últimos 10 anos, de 6%, ainda assim é um crescimento de 4% ao ano, o que é muito forte e muito acima da média. Bom, aqui é um pouquinho eu acho que a gente entra um pouquinho aqui em custo de produção, eu vou gastar mais tempo no final da apresentação para falar disso, mas aqui a gente também está aproveitando um relatório, como eu falei, público, né, todas as nossas informações aqui, em relação à produção de salmão, mostrando que assim como as outras espécies na aquacultura e as outras espécies de proteína animal, grande parte do custo sem dúvida nenhuma, parte de alimentação, que é a parte em laranja aqui, e essa parte em laranja, claro que ela sofre bastante em relação ao preço das commodities, por isso que a gente chama a atenção. Aí, Eduardo, eu vou até passar para o próximo slide, aí a gente pode fazer algum comentário para a gente aproveitar bastante o nosso tempo aqui, otimizar, já linkar na próximo slide, que mostra o seguinte, né, que a gente for olhar a parte de alimentação, né, de salmão como referência aqui nos anos 90, 60% dos ingredientes que se utilizavam era fish meal, né, então era farelo de peixe. Então era algo assim bastante comum, 60% da produção global de salmão era o farelo de peixe, né? Agora, quando a gente olha tanto na Noruega quanto no Chile, a gente percebe que essa fonte finita, né, como ingrediente, ela vai diminuindo bastante. Ela é só 5% hoje na Noruega e 16% aí, 13% na Noruega e 9% no Chile. E a gente passa a ter aqui uma forte tendência de maior consumo aqui da proteína vegetal, né? Então, do farelo vegetal, e isso traz aí para a gente a necessidade de começar a acompanhar não só o mercado de ingredientes relacionados a óleo de peixe e farelo de peixe, mas também as commodities, e é isso que a gente vai focar um pouquinho mais para o final da apresentação. Eduardo, você pode fazer algum comentário aqui? Um comentário, né? Essa representatividade é uma dieta de salmão na Noruega e no Chile, né? Mas isso também está ocorrendo com todas as dietas de aquacultura, né? Não só de salmão, né? Como uma dieta hoje de tilápia, por exemplo, no Brasil, dificilmente você consegue trabalhar com uma farinha de peixe, né? Por custo, né? Então, talvez as dietas mais premiums você conseguiria trabalhar entrando com um pouco de farinha de peixe nela, né? E o camarão a mesma coisa, né? Então, você vê que você tem uma tendência de diminuir as farinhas de peixe, isso é quase uma regra para a aquacultura. Todos os congressos que a gente vem assistindo, todos de sustentabilidade, vem falando da redução da farinha de peixe e óleo de peixe e buscando fontes alternativas, né? Então, como a gente está trabalhando agora mais com matéria-prima de origem vegetal, o que a gente tem de matéria-prima vegetal que pode substituir essa farinha de peixe, né? Então, a gente tem vários exemplos, inclusive nós do SM tem uma farinha de alga que pode substituir, ainda tem um pouco da barreira de custo, mas vem substituindo, tem as enzimas que podem ajudar a melhorar a digestibilidade de matéria-prima de origem vegetal, tem a farinha de inseto que vem falando muito, o soybean meal, o SPC, né, o concentrado proteico de soja. Então,
tem algumas alternativas que vêm para suprir essa demanda, que é fato, a farinha de peixe ela vai cair, vai ser difícil. Essa farinha de peixe que o Peru pesca, provavelmente no futuro vai virar alimento, não vai ser mais consumido para ração e a gente vai ter que buscar outras fontes. Perfeito. E aqui eu acho que ilustra bastante o que você comentou agora, Eduardo. É um gráfico, tá, gente? Aqui também, que é um pouquinho mais de longo prazo, depois a gente vai focar mais no curto prazo mais para frente, mas mostrando aqui em laranja o óleo de peixe, tá, gente? A tendência, né, que a gente tinha desde 2009 aqui, mais próximo dos $500 por tonelada, agora acima dos $1.500 por tonelada, e o mesmo acontece com a farinha, né? Abaixo dos $1.500, agora quase aí nos $2.000, então mostrando essa tendência realmente de aumento de custo dessa matéria-prima. E aqui a gente tem embaixo aqui tanto o trigo quanto a farinha de soja, com aí um patamar muito mais estável de preços, né, para você poder programar aí toda a sua produção baseado aí numa commodity talvez que um ingrediente que tem um pouco mais de previsibilidade, apesar de também ter volatilidade, mas você tem as ferramentas aí para conseguir controlar isso. Só um comentário aqui, Adolfo. Claro. Só um comentário aqui, Adolfo, sobre os preços. Eu estava dando uma avaliada no preço da farinha de peixe em 1980, ela custava $250 por tonelada e hoje ela está perto de $1.200, né, $1.500 a tonelada. Então você vê como que ela subiu, né? E aí eu estava pegando outro relatório também que mostrava qual que era o consumo, né, dessa farinha de peixe para aquacultura e o óleo de peixe, né? 43%, né, de todo o óleo de peixe é consumido pela indústria de salmão e 27% de toda essa farinha de peixe para aquacultura vai para a dieta de camarão. Então é uma indústria super dependente dessa farinha e desse óleo. Então é o que eu vim falando no último comentário, e buscar essa fonte alternativa, né? Perfeito. Acho que depois a gente volta um pouquinho aí para análise de ingredientes e de matéria-prima para produção, voltar um pouquinho aqui só a parte de consumo, falar um pouco de trading, entrar um pouquinho nas tendências aí das outras proteínas, e aí a gente volta aí para essa parte, tá? Para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Então, aqui a gente está mostrando só o potencial que a gente tem aqui na América Latina, tá, gente? Quando a gente compara o consumo per capita de pescados, tá? Aqui como um todo, do Brasil, por exemplo, aqui em torno de 10 quilos por habitante, tá? A gente tem alguma variação aí entre 2014, que era perto de 10, como eu comentei, 2019 mais próximo de 9, aí claro a gente tem todo o efeito da crise, mas também aqui em 2020 uma projeção de crescimento aí de mais de 1 quilo per capita, quase 1,5 kg para até 2024, mas ainda muito abaixo do que é o Chile, que é 50% acima da gente, né, com quase 16 quilos, bastante estável, mas ainda, quando a gente analisa esses dois países sul-americanos, muito abaixo da média mundial, que é 20, quando a gente vai para países aí que tem talvez um consumo de proteína aí, de todas as proteínas, assim como a gente tem aqui na América do Sul, Estados Unidos e Europa, né, que consomem também carne bovina, suínos e frango de maneira bastante evidente, acima de 20 quilos, e aí, claro, talvez não tão comparável à nossa região, mas China e Japão aí consumindo 45%. Eu sei que o Eduardo gosta de fazer um comentário aqui sobre o Japão, né, que é o país que tem aí uma característica das pessoas terem uma vida mais longa, e o consumo de peixe é bastante acentuado, né? Acho que ele tem um viés para falar disso, mas tudo bem. Não, mas é verdade, é fato, né? Estava lendo até um artigo que mostrava, né? O Japão é o país que tem um índice de centenário, né, de pessoas com mais de 100 anos mais alto do mundo. Óbvio, não é só a dieta, né? A dieta é uma parte desse motivo, né, deles viverem tanto. Óbvio que tem também outros lados que impactam, mas seguramente a dieta faz parte dessa vida mais longeva da cultura japonesa, né? Sem viés algum, tá? Tô brincando. E aí a gente tem a parte aqui, um pouco da parte de comércio internacional, tá, gente? Esse primeiro slide aqui é só para mostrar que o comércio vem crescendo, tanto a parte de exportação aqui, né? A gente tem aqui a China, por exemplo, o maior exportador
de pescados, tá? Aqui a gente tem dados de 2002 até 2017. Hoje a China, por exemplo, exporta mais de 4 milhões de toneladas de pescado. Se a gente trazer isso para a nossa realidade brasileira, o Brasil tem uma exportação semelhante de frango, né? O Brasil, como o maior exportador de frango do mundo, exporta cerca de 4 milhões de toneladas e a gente exporta muito pouco ainda de pescados, né? A gente ainda é um importador líquido de pescados, mas só para mostrar o potencial que esse mercado tem, principalmente aqui em peixes brancos, mas também outras espécies, tá? Aqui é só para ilustrar um pouquinho, gente, a parte do mercado internacional de salmão, depois a gente tem de tilápia, entrar um pouquinho mais em Brasil, mas mostrar a importância dos mercados aí consumidores, né? E aí, no caso do salmão, os principais mercados que está em laranja aqui, a gente tem a América do Norte, né, com quase 500 mil toneladas, e quando a gente olha a União Europeia, aí quase 1 milhão de toneladas, né? Então são mercados bastante importantes, que são aí abastecidos principalmente por Chile, que tem aí no azul escuro, né, é a produção, né, de salmão, no caso aqui 600 mil toneladas, e aí você tem o Chile exportando não só para a Europa e Estados Unidos, como também para nós aqui na América Latina como um todo, e competindo muito nesses outros mercados que é Estados Unidos e Europa, com aí Noruega e outros países aí mais ao norte que também abastecem a União Europeia. Quando a gente vai para tilápia, a fotografia, aqui não só tilápia, tá, gente? Olhando peixes brancos, que a gente inclui aqui tilápia, pangáceos, o que a gente chama aqui de catfish, que seria o nosso bagre, né? Proporcional, né? Então a gente vê que aí o mapa mundial muda muito. Aí os principais exportadores aí, China e Vietnã, e o principal consumidor, sem dúvida nenhuma, Estados Unidos, tanto de pangáceos quanto de tilápia. E é importante mostrar aqui, tá, gente? Isso aqui é um dado de 2017. No próximo slide eu vou atualizar a informação aqui para o Brasil, mas a gente importando do Vietnã mais de 40 mil toneladas de pangáceos que entram aqui no Brasil aqui em 2017, tá, gente? Então o mercado aqui internacional ele muda, claro, dependendo da espécie. E aí você olha, por exemplo, o próximo slide que mostra as importações do Brasil. Então, como eu comentei, aqui na parte esquerda inferior a gente tem as importações por espécie do Brasil. Então a gente olha aqui a parte de pangáceos, o que eu queria destacar e complementar do outro slide, que a gente tem aqui acima de 40 mil toneladas em 2017, que está em azul, mas a gente tem uma queda forte em 2018 e 2019 de quase 50%, então hoje a gente está mais próxima das 20 mil toneladas de importação de pangáceos, isso em 2019, o que mostra que a nossa produção doméstica de peixes brancos, aí destaca a tilápia, mas um início já de produção de pangáceos, vem substituindo as nossas importações. Aí a gente vê que a tilápia, que está aqui na direita, já praticamente desaparece, a gente não tem mais importação de tilápia. Se a gente tivesse um gráfico um pouco mais longo aqui no tempo, a gente veria o Brasil importando a tilápia na linha do tempo. E aí, olhando as importações na linha de cima, tá, gente? A gente vê que a gente vem reduzindo desde 2017 e essa redução se mantém também no primeiro trimestre de 2019 para 2020. A gente reduziu mais 6% as nossas importações. Então, a gente vem substituindo muito as nossas importações com a nossa produção doméstica, tá, gente? Aqui a gente tem outras informações também e a única espécie, né? Acho que esse é um comentário que o Eduardo sempre faz também, que a gente mantém um crescimento das importações é o salmão, que muito provavelmente a gente não vai substituir aqui, que é um consumo muito, muito particular, mas a gente consegue substituir, sim, os outros peixes aqui com a nossa produção interna. Eu estou um pouco atrasado aqui nos slides, já estão chamando a minha atenção aqui, então eu vou dar uma adiantada aqui, tá, Eduardo? Depois a gente volta a conversar um pouquinho mais para frente. Aí eu acho que tem um dos desafios aí do setor de pescados, né, que sem dúvida é a questão da competição com as outras proteínas, né? A gente tem várias vantagens, eu acho que isso a gente não pode deixar de destacar, como o Eduardo colocou muito bem, né? A questão de saudabilidade, a questão de sustentabilidade, todos os apelos que a gente pode inserir dentro do produto, mas a gente tem que lembrar que ele compete aí para uma questão também até da questão do equivalente carcaça virar o filé, né? O que a gente consegue produzir dessas carcaças, a gente tem aí, sem dúvida nenhuma, uma competição muito maior com carnes de maior valor agregado. Então aqui na esquerda a gente tem a tilápia, o preço da tilápia aqui no mercado do Brasil, aqui a gente está falando do Paraná, competindo aí muito mais com os cortes premiums de carne bovina. Aqui eu peguei a alcatra, tá, para a gente ter um exemplo, mas quando a gente olha com o frango, a gente tem aí uma competição
de preços bastante longe. E aí a gente tem o salmão aqui na direita, tá? Que é um preço equivalente na União Europeia, tá? Já não é mais Brasil, mas aqui qual que é a ideia, né? São preços relativos. Qual que é o preço das outras proteínas no equivalente a de salmão? Então, por exemplo, a gente vê que a carne bovina na Europa, em alguns momentos ela custa 80% do preço do salmão, em alguns momentos aí abaixo de 60% e outros cortes aí um pouco abaixo. Então é claro que tem que usar muito bem, né? Também eu acho que todos esses atributos que a gente conversou até agora, que são sem dúvida nenhuma vantagens comparativas, para conseguir justificar esse preço aí premium que a gente tem para algumas espécies. Entrando um pouquinho, tá, gente? Eu vou passar isso aqui um pouco rápido, mas só para mostrar para vocês o que tem de tendência, principalmente de médio prazo, no equivalente aí à peste suína africana, que eu acho que vale a pena a gente destacar esse exemplo que a gente tem, né? Quando a gente exporta mais do Brasil as outras proteínas, a gente abre espaço na cesta de consumo do consumidor para outras proteínas, mesmo que elas não sejam exportadas na mesma proporção, como é o caso de pescados, como é o caso de ovos, e assim por diante. Então, para a parte de suínos, por exemplo, a gente teve no mundo, tá, gente, no ano de 2018, que está em azul, uma produção equivalente aí de cerca de 110, 115 milhões de toneladas. A China produziu em 2018 metade dessa produção, grosso modo, tá, 54%. Mas aí você teve aí, então, a China com a produção de metade da carne suína do mundo, uma peste suína africana muito forte, que teve aí uma consequência muito forte na produção. Esses dados aqui da USDA mostram uma redução de bastante relevante, né, de 54 para 35 milhões de toneladas a produção agora em 2020. Então, são 20 milhões de toneladas de carne suína que desapareceram do mundo de 2018 para 2020 por conta da peste suína africana. É claro que os outros países, como o Brasil, por exemplo, incrementaram sua produção para conseguir aí suprir parte desse gap aí com exportação. Mas a gente vê que o Brasil, olha, 4 milhões de toneladas, se a gente não abre a casa depois da vírgula aqui, mesmo crescendo 5% em 2019 mais 5% em 2020, ainda a gente está em 4 milhões de toneladas, né? É claro que a gente tem aí uma movimentação aí de cerca de 400, 500 mil toneladas aí nesse período, mas ainda é muito pequeno se a gente for comparar com as 20 milhões de toneladas que a China deixou de produzir. Qual que é o sinal aqui? A China passou, né, só para a gente analisar um pouco do histórico, o rebanho chinês, né, quase 450 milhões de cabeças de suínos em 2018, cai para quase 200 milhões de cabeças em outubro de 2019, que foi aí o fundo do poço, vamos dizer assim, na questão de rebanho suíno na China, que caiu então mais da metade, e esse gráfico expressa bem isso, em termos percentuais, mas aqui ele atualiza até o final de fevereiro como essa curva já mudou. A gente cai aqui quase 50% em rebanho, mas o rebanho já volta a uma recuperação inicial aí no começo de 2020. Qual que é o ponto, né? Claro, tem um ciclo de produção, então por mais que você comece a recuperar rebanho em 2020, a sua produção ainda não começa a recuperar em 2020, ela é uma recuperação que tende a recuperar em longo prazo e esse gráfico mostra bem isso. Ele sai do 54, né, na parte esquerda aqui do gráfico, tá, gente? Estou sem pointer aqui, mas só para tentar dinamizar aqui um pouco a apresentação. Em 2018, lá no canto esquerdo do slide, a China produzindo 54 milhões de toneladas, como eu coloquei. Em 2020, cerca de 30 e poucas milhões de toneladas. E a recuperação ela é muito lenta. Então, é um impacto de médio prazo, sim. A gente, até 2025, segundo essa projeção feita pelo Rabobank, a produção chinesa ela volta para 2025 abaixo dos 50 milhões de toneladas. Ou seja, a China ainda precisa importar todas as proteínas e precisa aumentar também a produção doméstica de todas as outras proteínas para conseguir preencher o gap fortíssimo que foi deixado pela peste suína. Aqui só para complementar a mudança que a China está precisando fazer em termos estruturais na indústria, e eu até peço para o Eduardo depois complementar aqui, mas a gente tem aqui uma mudança no tamanho das propriedades, né, produtoras, né, da indústria chinesa de suínos, que eu acho que pode fazer um paralelo aqui também para pescados, mas as pequenas propriedades aqui no lado direito, em 2018, aqui cerca de 38%, ela cai para 30% em 2025, e as grandes sobem de 20% para 35%, que é o verde aqui nesse gráfico. Eduardo, se você puder fazer um comentário rápido aí para a gente não perder muito aqui o foco das análises, isso é interessante.
É uma tendência também na aquacultura, né? A gente concentrar a produção nos grandes produtores, né? Inclusive, o nosso colega de trabalho, o Fernando Bocabello, fez o mestrado dele e ele, inclusive, direcionou algumas ações, né, frente ao risco dos produtores independentes estarem correndo num médio, longo prazo, ou talvez até curto prazo, esse monopólio, entre aspas, das empresas grandes que tem um custo e uma competitividade muito maior, né? Então, acho que isso é um ponto que ocorreu no salmão. Então, em 1990, na indústria de salmão, você tinha 30 empresas grandes na Noruega, hoje você tem 6. No Chile, você tinha, há 10, 15 anos atrás, 45 empresas grandes, hoje você tem 10 empresas de salmão. Então, você vê toda a produção se verticalizando, né? Ou via uma cooperativa, que a gente tem 2 vias no Brasil, ou os produtores verticalizados. Então, a gente tem essas 2 vias, é o que vai acontecer, que a gente acredita que pode acontecer aí, frente a esse cenário para a aquacultura também. Perfeito. Obrigado aí pelo comentário. Eu vou partir agora para a parte aqui das commodities, tá, gente? Eu acho que a gente tem aí mais uns 3 minutinhos para encerrar a parte de apresentações e poder focar um pouco nas perguntas, que eu acho que a gente vai até estourar um pouquinho o tempo, mas vale a pena a gente se dedicar. Eu queria trazer um pouquinho para vocês dos dados, né, que a gente tem na Bolsa de Chicago, tá, para soja e para o farelo de soja. Então, acho que é importante a gente destacar aqui na parte superior do slide a soja, na parte inferior é o farelo de soja. Na parte superior a gente tem o preço à vista da soja, tá, gente? A gente percebe que ela está sendo negociada a patamares bastante inferiores ao histórico, tá? Que eu peguei só de janeiro para frente, que é um pouco do impacto que a gente está vendo geral, né? Eu acho que isso tem influência não só da peste suína africana, como do coronavírus, mas também da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E o importante é trazer a informação aqui que no mercado futuro, claro, a gente tem que acompanhar essas informações semanalmente, porque elas têm uma variação muito forte de acordo com as saídas das crises, né? Quando eu falo das crises, todas essas que eu comentei com vocês, né? A guerra comercial, coronavírus, peste suína africana. Conforme esses cenários vão mudando, esse cenário futuro também vai mudando. Mas hoje o que a gente tem na Bolsa, por exemplo, para novembro de 2020, é ainda uma soja abaixo dos 8,80 dólares por bushel, né? Aí, claro que a gente tem que imaginar que essa cotação ela vai ser transformada em real para nós aqui no Brasil, né? Via câmbio. E aí também tem todos os custos aí de prêmio de exportação, de transporte, de acordo com o basis, né, que a gente chama, de acordo com a região que você está, mas sem dúvida nenhuma variável, Chicago ela é super importante e é isso que ela está apontando para a gente. O farelo, ele tem uma redução também bastante forte aí, nesse período aí até abril, né? A diferença do farelo, talvez um comentário para o mercado futuro, que ele está mostrando um pouquinho mais de crescimento, é uma expectativa que você tenha menos DDG disponível nos Estados Unidos e no mundo, porque você tem uma diminuição da produção do etanol de milho. Essa produção do etanol de milho ele gera o DDG, e esse DDG é uma fonte também de proteína para a indústria de proteína animal, e esse DDG, à medida que você tem um petróleo mais barato, você tem um desestímulo da produção do etanol de milho, e com isso menos coproduto, né? Não é subproduto DDG, e aí você tem uma compensação aí via farelo de soja, e por isso que você tem um aumento aí, talvez um pouco tímido, mas já passando dos 300 dólares por tonelada em Chicago, quando a gente olha o mercado futuro. Já o milho, ele tem esse efeito que eu comentei aí do DDG, né? Então é uma queda que a gente vem bastante forte a partir do momento que você tem um etanol menos interessante para a produção, então sobra um pouco mais de milho, o preço acaba caindo em dólar. O mercado futuro recupera um pouco, mas ainda bastante tímido aí em 3,60, né? Lembrando que historicamente ele fica mais próximo dos 4 dólares por bushel. Já no Brasil, você tem um efeito até o início de abril, ainda de uma produção aí de safrinha, com algumas incertezas em relação a clima e até aí uma compensação pelo até então cenário de alto consumo da proteína animal e também da indústria de etanol. E aí você tem também o câmbio influenciando a gente, né, mais uma vez, por conta dessa questão de cambial, mas aí você tem a partir de abril uma mudança nessa tendência, em que a indústria entende já que você tem uma demanda um pouco menor da indústria de proteína por conta dessa crise, uma
um pouco menor também da indústria de etanol, e aí uma queda das cotações também em real. E aí, finalmente, você tem em setembro, por exemplo, cotações mais próximas dos R$ 42,00 por saca, quando a gente olha a cotação na BNF, tá, gente? Sempre, aqui não tem nenhuma projeção, é simplesmente pegar o dado das bolsas de valores. O trigo, a gente tem aí também duas informações, tá? Tanto de Estados Unidos e Argentina. Eu vou passar um pouquinho rápido para não estourar o tempo, mas os dados estão aí, né? Uma compensação do trigo a partir do mercado futuro até março, chegando aí em 5,80 o bushel, a partir de 5,60. Importante destacar que a bolsa de Rosário, apesar de toda volatilidade que a gente tem na Argentina, ela tem seguido muito de perto a bolsa de Chicago, né, nas variações. Então, se a gente for analisar os dados de Chicago, provavelmente elas vão refletir a bolsa de Rosário. E eu acho que um recado final aqui, Eduardo, para a gente não comer muito do tempo das perguntas, a gente passar a parte de index que a gente estuda, né, que é exatamente aquilo que a gente comentou, que é o efeito do câmbio dentro da cotação em Chicago. Então, como é que a gente pode analisar essas duas variáveis, né? Puxa, Adolfo, você mostrou para a gente o câmbio desvalorizando muito forte esse ano, mas é claro que ele tem variações também na linha do tempo. Chicago também com uma série de variações e uma série de impactos por diversos outros temas. E aí, o que a gente faz? A gente faz um index que tenta capturar essas duas variáveis, melhor dizendo, em várias moedas na América Latina. E a gente percebe, por exemplo, que se no Brasil a cotação em Chicago, em reais, era 100, tá? Index não é um número real. Em janeiro de 2018, a gente tem hoje 150, ou seja, um aumento de 50% da cotação em reais em Chicago para o milho. Claro que o milho sofre menos que a soja, mas só para a gente ter uma ideia. Já no México, esse efeito é só de 20%. Quando a gente vai para a soja, se a soja custava 100 em reais em Chicago em janeiro de 2018, hoje ela está custando quase 150 também, só para a gente ter uma ideia de como a gente sofre sim essa tendência. Último slide, que eu acho que vale a pena a gente citar, é a questão dos preços, né, e das importações da China da farinha de milho, farinha de peixe. Já a gente analisando aqui um pouco, um cenário um pouco mais de curto prazo e já um mercado específico, que é a China, de importação. Aqui são as importações chinesas em azul e esse é o preço da farinha de peixe em laranja de importação da China. Qual é o recado aqui para a gente abrir para as perguntas mais para frente? Sem dúvida nenhuma, essa curva tende a mudar. Como a gente viu numa linha do tempo um pouco mais longa, ela já vem mudando, né? Quando a gente fala de preços internacionais, não só analisando aqui como a gente está analisando as importações chinesas, mas sem dúvida tende a mudar porque a importação chinesa tende a continuar, porque eles têm uma necessidade de produzir mais pescados domésticos, mas a produção peruana tende a ter um desafio daqui para frente, não só por uma questão estrutural, como a gente comentou nos slides mais estruturais de pescados, mas também de curto prazo, dado ao impacto de coronavírus e o que traz isso para a cadeia. Então, o que a gente enxerga aí, talvez, é esse cenário em que você vai ter, sim, uma pressão de preços para a farinha de peixe para os próximos meses. Eduardo, você quer fazer algum comentário? Só um comentário aqui sobre esse slide aí da farinha de peixe. Eu peguei, inclusive, hoje de manhã, né, o custo da farinha de peixe importada da China, provinda do Peru. Ele já está $1.700 a tonelada a farinha premium e 1.500 a farinha standard, né? Então, você vê já um aumento desses últimos meses da farinha de peixe, né? Porque esse não é um cenário muito comum, é que a gente tem um cenário aqui bem de curto prazo, né? Você vê a farinha de peixe caindo, mas todos os gráficos mostram uma tendência dela subindo, né? Perfeito, Eduardo. Obrigado, gente. Agradeço mais uma vez aí a audiência nesse webinar. Foi um prazer recebê-los aqui em casa, literalmente, né, para essa apresentação. Eduardo, eu vou passar para você fazer o encerramento e a gente entrar na parte também de perguntas e respostas. A gente terminou aí às 10 em ponto, mas peço a licença de vocês a gente estourar um pouquinho o tempo para poder também endereçar algumas questões aí naquilo que a gente puder agregar de comentário. Então vamos para as perguntas já direto. Peço desculpa aí pelo atraso, aí a gente acabou se enrolando um pouquinho aqui no começo também. Tem uma pergunta aqui do Emerson Esteves, da Global Peixes. Diante do aumento do preço de ração, que já é uma realidade no Brasil, o que fazer para diminuir o custo de produção para acessar cada dia mais classe C e D
para consumir peixes de cultivo? Essa pergunta acho que até eu posso responder, Adolfo, se me permite. Claro, claro. Eu acho que o que a gente vê acontecendo nas grandes indústrias, não só de peixe, é o ganho da escala, né? Então, você produzindo mais, você vai diluindo o seu custo fixo e diminuindo o seu custo de produção. O ponto que a gente precisa pensar é se a tilápia é um peixe para classe C e D, né? Porque como a gente tem um baixo rendimento dela, né? Então você tem um custo, quanto 1 quilo de frango, por exemplo, né? Você praticamente aproveita 60% de carne, né? Colocando todos os cortes, a tilápia você aproveita 30%, né? Enquanto o custo de uma ração de frango é basicamente milho e soja e mais os premix e os aditivos, a dieta de um animal, de um peixe, você tem um custo de fórmula de ração muito mais alto, né? Então você enxergando um pouco esse cenário, é difícil a gente conseguir baratear tanto o custo da tilápia para atingir as classes mais baixas, né? Eu acredito muito no Brasil com o potencial de produzir uma outra espécie que seja mais barata, seja um bagre ou até o panga, né? O pangaço acho que pode ser uma possibilidade da gente produzir ele, um panga de qualidade, com um custo mais acessível, porque o panga você tem um rendimento muito melhor do que a tilápia e poderia ser uma opção da gente ter um peixe. E eu apoio muito, né? Se a gente tem possibilidade de atingir a grande classe consumidora e a levar alimento principalmente de qualidade, seria com peixe um pouco mais barato, né? Ok? Não sei se você quer comentar alguma coisa, Adolfo? Não, só enquanto você prepara a próxima pergunta, só comentar que vale a pena também na questão do farelo de soja, só para a gente, e da soja como um todo, né? A gente tem ferramentas de mercado futuro, né, que podem ajudar na hora de planejar os custos, né? Eu acho que, claro que é uma atividade aí que demanda aí um tempo de análise e uma preparação técnica, mas sem dúvida nenhuma existem ferramentas, existem corretoras, existem consultores que podem ajudar na hora de comprar a soja, o farelo e outras matérias-primas, usar as ferramentas que tem disponível de mercado futuro para conseguir capturar os melhores momentos de queda desses preços, né? Então, não só fazer esse tipo de operação com a trading, né? Mas também usar as bolsas para fazer esse tipo de operação para baratear o planejamento de médio prazo na compra de grãos. Tem outra pergunta aqui do Jonas, da ADM. Ele pergunta se vocês acreditam que o Brasil tem potencial para se tornar um exportador de panga para os Estados Unidos, por exemplo. Eu acredito que tem potencial, a gente tem custo de produção acessível. O problema é que a gente ainda importa 40 mil toneladas, né? Então, para a gente exportar, a gente teria que primeiro atender essa demanda interna, mas sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem potencial sim para exportar qualquer produção animal para qualquer lugar do mundo. A gente é muito competitivo, né? Não sei se o Adolfo mostrou aquele gráfico, acho que a gente tirou, né, Adolfo, aquele gráfico que mostrava a competitividade da produção de frango frente a outras produções de frango no mundo. Totalmente. Né? Aquele gráfico mostra, né, que o Brasil tem o menor custo de commodity para produzir, então a gente tem um potencial enorme para transformar a commodity em carne, né? Esse é o meu ponto de vista. Né? Eu não tenho dúvida, até vou ser mais assertivo aqui agora, né? Eu não tenho dúvida que o Brasil tem todas as ferramentas para isso, né? Eu acho que a principal delas, a gente tem tecnologia, a gente tem acesso à matéria-prima a baixo custo, né? Que são os grãos. Nós estamos próximos aí de Chile, de Peru, muito mais do que China, por exemplo, né? E Vietnã, estamos mais próximos dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem todos os ingredientes para se tornar um grande exportador, né? Eu acho que quando a indústria de frango, a de bovinos e a de suínos se faziam essa pergunta há alguns anos atrás, eu acho que era muito parecido com isso, né? E hoje a gente pode talvez transportar esse sucesso que a indústria de proteína animal do Brasil tem mundialmente. Eu acho que a gente pode aproveitar isso e trazer isso como cenário para pescados, né? Mas eu acho que a gente está no caminho. A produção aumenta de peixes brancos no Brasil cerca de 10% ao ano. A gente também tem as espécies nativas, que a gente não pode esquecer, que também tem uma competitividade muito interessante.
não é só a tilápia, mas a tilápia tem um mercado talvez mais consolidado, né? Tem mais tecnologia também já consolidada para crescimento da produção e o consumidor já mais de olho, mas a gente poderia fazer esse mesmo movimento que a gente fez de substituir a importação. Agora a gente está já importando só 20 mil toneladas de pangaços, era 40 há 2, 3 anos atrás. A gente zerar esse número e aí sim ter excedente para exportação. Eu não tenho dúvida disso, acho que competitividade a gente tem as empresas certas, as pessoas certas, é uma questão aí de tempo e foco. Bom, vamos finalizar, Adolfo, porque já passamos inclusive um pouquinho do horário aí. Queria agradecer você, Adolfo, pelo trabalho aí de noites de preparação e busca de tanta informação aí dos slides. Agradecer a toda a audiência aí, todo o pessoal que entrou. Sei que está difícil, muita segurança aí para todos, muita saúde. Deixar um recado para preencher o formulário final aí quando vocês finalizarem e muito obrigado aí a todos. Muito obrigado.